Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre a janela de transferências, porque ela se abriu novamente, né? Óbvio que o nome assim não traduz muita realidade, você pode fazer transferências a qualquer período do ano, mas você só pode registrar os jogadores, eles só podem se mudar para o time que foram contratados no mês de janeiro e nos meses de julho e agosto, né? Que é a julho e agosto, a janela de transferências de verão, né? Claro, pelo verão europeu, e a janela de inverno, que é em janeiro, claro, também pelos padrões europeus. Então, assim, agora estamos na janela do meio de temporada, a janela de inverno, né? E essa é a janela menos movimentada, não quer dizer que nada acontece nela, mas muitas pessoas criam expectativas um pouco erradas, achando que vai haver uma contratação de 100 milhões de euros, que vai haver alguma coisa bombástica no mercado. Isso normalmente não acontece, é muito exceção da regra, como foi Felipe Coutinho quando foi para o Barcelona, foi na janela de inverno, mas é muito exceção da regra, entende? É muito raro haver grandes transferências. Isso não quer dizer que a janela não vai acontecer nada. Tem coisas interessantes que podem acontecer, nomes importantes, principalmente nomes assim que alguns times não querem mais ter em seus plantéis, mas que podem ser úteis em outros elencos, né? Alguns exemplos interessantes. Foi também na própria janela do ano passado e pode sair nessa, né? Que é o Eriksen. O Eriksen veio em janeiro do ano passado para a Inter de Milão, não conseguiu se adaptar ao time e agora pode sair. E pode voltar para o Tottenham, pode ir para o PSG de Pochettino. Eu acho assim, o destino mais provável talvez seja o PSG, porque o meio-campo do PSG precisa de reforços, né? Mas o Eriksen é um jogador que deve sair da Inter de Milão nessa janela. A gente vai ter também o Chelsea se livrando de algumas peças que não quer utilizar, principalmente laterais esquerdos. Emerson Palmieri talvez fique porque está sendo utilizado quando o Ben Chilwell não está jogando. Mas Marcos Alonso também deve sair e deve ir para a Inter de Milão, talvez, né? Um dos times em que ele pode se dar muito bem pelo esquema do Conte, até jogou muito bem quando o Conte era treinador do Chelsea. Então, assim, o Marcos Alonso pode sair para a Inter de Milão. O Chelsea também deve se descartar de outras peças, seja alguns zagueiros ou outros. Eu acho que muita coisa pode acontecer com o Chelsea se livrando de alguns jogadores, né? A gente também vai ter algumas mudanças, talvez, no Campeonato Espanhol contra jogadores que não são utilizados. O Marcelo talvez pode sair, não está sendo utilizado. A gente também vai ter o Riqui Puig, que vai ser um expoente interessante do mercado, já que o Koeman se recusa a utilizar ele. É um jogador talentoso, jovem, e muitos times estão de olho. Já se falou do Arsenal interessado no Riqui Puig. Já se falou também do Leeds United do Bielsa, querendo oferecer um empréstimo pelo Puig, entende? Então pode acontecer muita coisa interessante em relação ao Riqui Puig. Temos também jogadores que estão sem clubes, como o Diego Costa, embora esses possam ser anunciados a qualquer momento, mas agora na janela de transferências o interesse aumenta, né? Então acho que pode ser interessante movimentação para jogadores como ele. Aí as pessoas ficam pensando também, Sancho pode sair nessa janela, né? Porque ele foi o grande nome da última janela e acabou não saindo. Não, ele não sai no meio da janela, até porque o Dortmund está vivo na Champions, o Dortmund ainda tem chances de ficar na zona de Champions. É um time que tem muito talento ainda, não faz sentido ele mudar de um time forte para um time forte, entende? O Dortmund só precisa se ajustar no lado tático. E mesmo que o United ofereça um caminhão de dinheiro, que eu não sei se vai estar disponível, porque, lembrando, o United caiu na fase de grupos da Champions, isso é um problema financeiro, isso é um problema que, para um time que já gastou muito nas últimas duas janelas, talvez tenha que tirar dinheiro emprestado para conseguir pagar uma transferência, como o Jadon Sancho, que, na melhor das hipóteses, é caso de 100 milhões de euros, entende? É muito difícil ver esse cara saindo no meio de janela. Aí a gente também tem que olhar times que não gastaram nas últimas janelas, que podem tentar fazer grandes investimentos. O Bayern de Munique, que talvez vai ter que contratar um jogador substituto ao David Alaba, que é um jogador para ficar de olho, porque ele só tem 6 meses de contrato. Pode ser que ele saia agora, o Bayern de Munique tente apressar uma venda para não perder ele de graça, ou pode ser que algum time tente contratar ele de graça nessa janela, entendem? Outra coisa que as pessoas têm que ficar de olho. O Bayern de Munique não gastou direito na última janela, talvez deva ir fundo nessa, só gastou no Sané. A gente também vai ver o Real Madrid, que gastou muito pouco e também vai entrar fundo na próxima janela. Barcelona, muito difícil, situação financeira muito complicada. Mas a gente vê vários times que não investiram muito, que talvez vão entrar de cabeça nas próximas janelas de transferências. E
É claro, assim, sempre lembrando algumas situações, né? No mercado de transferência de janeiro, você tem que entender que negociações entre times grandes perdendo jogadores importantes, raramente acontece porque a maioria deles ainda estão em suas competições, né? Tipo assim, Champions League, brigando por títulos de Premier League, La Liga, Bundesliga. Então, assim, muitos times talvez vão se recusar a fornecer jogadores adversários. Então, assim, vai ser bem complicado ver jogadores de times grandes saindo para outros times, entendem? É uma situação meio complicada, né? Que a janela de inverno tem isso, né? Você está transferindo alguém para metade da temporada. A temporada não acabou. Você ainda tem muita coisa, água para correr. Então, por isso que essa janela é muito menos movimentada que as outras. Mas nessa a gente já tem aquela regra, né? Que já vale desde a última temporada, que se você contrata alguém que pertencia a um time de Champions antes, ele pode jogar a fase de mata-mata. Antes você, tipo assim, o Coutinho quando foi contratado pelo Barcelona, ele jogou a fase de grupos pelo Liverpool e não pôde jogar o mata-mata pelo Barcelona, por causa das regras. Hoje, você pode jogar o mata-mata da Champions, mesmo que tenha jogado a fase de grupos para outro time. Então isso é uma coisa que talvez até seja uma forma de emperrar negociações, né? Porque antes, assim, você não se preocupava com o cara jogar Champions se você estivesse lá, mas de qualquer maneira também é um incentivo para alguns times buscarem reforços também, da mesma maneira. Esse é um vídeo para explicar assim. Também tem algumas transferências mais difíceis de acontecer, né? Como o Pogba, né? Que estava sendo muito criticado, mas ele vem jogando bem agora, né? Eu não sei como é que o United vai tomar essa decisão. Falava-se muito do Dybala sair da Juventus. Também uma transferência complicada, dificilmente acontece agora em janeiro. Pode ser que aconteça, esse não é o tipo de coisa que eu duvide. Eu duvido que aconteça uma transferência tipo Haaland, Sancho, esse tipo de jogador que vale 100 milhões, é jovem, muito um talento geracional. Talvez assim, a gente pode ver contratação por contrato, né? Tipo, você negocia direto com o jogador, aí quando expira o contrato ele vai pro seu time. Um exemplo é o Gianluigi Donnarumma, que é o goleiro do Milan, um goleiraço, talento geracional, tem contrato de 6 meses e o Chelsea está interessado em contratá-lo. Então, assim, pode ser uma contratação que poderia ser de 100 milhões de euros, né, dependendo da situação de contrato do Gianluigi Donnarumma, pode ser uma transferência gratuita. Então, assim, também tem esse negócio de jogadores que estão com poucos meses de contrato, e times vão tentar renovar, outros times vão tentar dar um chapéu na renovação e contratá-lo direto sem gastar a taxa de transferência, que é uma negociação fantástica. Então, assim, a gente tem que olhar todas essas variáveis para entender um pouco desse mercado. Mas, como eu disse, eu vou adiantando. Não espere contratações muito bombásticas. Se acontecer, maravilhoso. Mas é mais difícil acontecer esse tipo de coisas logo aqui em janeiro, porque normalmente você está reforçando rivais, tudo isso. É uma situação bem complicada. Por esse vídeo é isso, gente. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e deixe aí seus rumores de transferências aí nos comentários. Eu quero saber qual transferência você aguarda nessa janela. Por esse vídeo é isso, gente. Até a próxima.